Bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Vitor, que vocês já conhecem na sala de aula. Agora estamos aqui, né? Pessoalmente, praticamente, né? Só para Pixels, né? Para a gente poder estudar um pouquinho, né, no ano. Então vamos lá. Então, nessa aula de hoje que eu estou gravando para vocês, nessa videoaula, agora eu posso falar videoaula, não é mais vídeo, não é aula podcast, porque não é só eu falando com as imagens, né? A gente vai ver a urbanização, como está aqui atrás, ó, história, nono ano, ó, urbanização e imigrantes, tá? Nós vamos falar sobre esses dois temas. Então vamos lá, abra um livro na página 72 e a gente vai ler um pouco de urbanização, tá? É bem simples, o texto ele é pequeno, ele é rápido, ele é direto, tá? Então não tem como vocês terem muitas dúvidas em questão disso, ok? Então vamos lá, ó. Ele fala assim no livro, ó, urbanização. O processo de industrialização foi acompanhado por um crescimento das cidades. Observe a tabela. Então vamos lá. Se você tem cidades que estão crescendo, que estão vindo pessoas do interior, né? Porque as cidades elas acabam, o país como ele está crescendo, ele acaba saindo de rural e aí ele começa a virar industrial. O que acontece? Pessoas elas não têm mais oportunidade na terra, então elas começam a migrar para a cidade. Você migrando para a cidade, ela começa a crescer. É muita gente vindo, né? Muita gente tendo acesso. Então ela começa a ter um grande crescimento. E aí ele tem uma tabela no livro que vocês devem estar vendo aí, né? Acompanha aqui comigo, ó. O aumento populacional em algumas cidades brasileiras, tá? Então, ó, ele coloca aqui cidades, aí tem São Paulo, Rio de Janeiro, tá? E Salvador. Aí tem o ano, 1890, e tem 1920. Então, ele faz um comparativo de 1800 a 1900, tá? Aí tem aqui, vocês dão uma olhadinha lá, não vou agora entrar no assunto, porque vocês têm a tabela aí, vocês conseguem observar a questão da diferença do crescimento, o que era antes e o que virou depois, com a industrialização, tá? Vamos ao texto que é mais importante. Esse salto, populacional na cidade de São Paulo, ele deve-se em parte ao fluxo de um grande número de imigrantes e de pessoas vindas do interior em busca de uma vida melhor, como eu acabei de falar para vocês. Então, o interior, ele acaba não tendo mais questão de sobrevivência, né? Porque começam-se a ter aquela questão de cercamento, enfim, tirar as pessoas de lá, né? Por causa dos homens poderosos que foi falado na última aula, enfim, eles começam a vir para a cidade. Por quê? Porque na cidade também começa a ter oportunidade, né? Porque tem as pequenas fabriquetas, tem as fábricas que estão começando a crescer. Então o pessoal quer ganhar dinheiro, o pessoal quer trabalhar, quer ir para a cidade grande, não quer ficar mais interiorizado, tá? Vinham dispostas as pessoas, naquele período, a trabalhar em profissões liberais, como a de advogado e a de médico. No funcionalismo público, né, tem em bancos, então trabalhavam nos bancos, tá? No comércio, no artesanato, as coisas manuais, né? E nas fábricas, na construção civil, como vendedores ambulantes e etc. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os imigrantes europeus e asiáticos que vieram para o Brasil. Na Primeira República, a industrialização e a urbanização estão estreitamente associadas à imigração, que é entre 1890 e 1930. Aí, cerca de mais ou menos 13,2 milhões de imigrantes, eles vieram para o Brasil, tá? Em busca de uma vida melhor. Por quê? Lembra? Nesse período, na Europa estava tendo guerra. Então, a guerra acabou com a Europa. Acabou com a esperança daquelas pessoas. Elas estavam fugindo, estavam, né, fugidas. Então, elas viam o Brasil como algo esperançoso, vida nova, né? Então, vinham tudo para cá. Porque aqui era, nesse período, estava crescendo mesmo o Brasil. Então, eles viam uma oportunidade, tá? Continuando. O grupo mais numeroso que entrou no Brasil daquela época foi o dos italianos. O estado de São Paulo sozinho recebeu cerca de 57,7% do total de imigrantes, pois oferecia bons atrativos. O que seriam esses bons atrativos? Está aqui no livro, ó. Pagava as despesas com as passagens, tá? Então quem vinha para cá era paga as passagens, o alojamento onde eles iam ficar, né? Oferecia oportunidades de trabalho, já tinha trabalho direto quando vinham para cá, tá? Era isso que era prometido. Porém, serem de cor branca e católicos, italianos, portugueses, espanhóis foram os imigrantes preferidos das autoridades, tá? E dos fazendeiros brasileiros. A elite brasileira acreditava na superioridade, tá? Dos europeus sobre os demais povos. Aí lá em 1911, o médico João Batista de Lacerda, representante brasileiro no Congresso Mundial das Raças em Londres, afirmou que
Em 100 anos, o negro e o indígena eles iriam desaparecer graças à miscigenação, a mistura, né, de povos da Europa, asiáticos, africanos, tudo que era lugar vinha para o Brasil, então ia se misturar, as pessoas iam se conhecer e ia ter essa miscigenação, né, porque iriam namorar, se conhecer, casar, enfim, gerar famílias, e isso iria ter a mistura de raça, tá? Então, tá, e com isso ocorreria o branqueamento da população brasileira. Então, não é questão de branqueamento, né? Ter uma mistura, ia virar aquela coisa mais. Ia sair, né? Daquela coisa negro e branco. Então, ia vir o mestiço, né? Então, as cores que a gente conhece, aí que a gente vê no dia a dia, na rua, né? Na vida da gente aí, né? Esses vários tons de pele, que não dá para dizer, é pardo, isso, aquilo, outro. Não se fala assim, né? Cada um tem a sua cor, tá? Existem as cores certas de pele, ok? De raça, tá? Então, no próximo vídeo agora nós vamos falar sobre portugueses e italianos, ok? Então, vamos lá, continuando. Então, e continuando, como eu havia falado para vocês, desculpa, nós vamos falar sobre agora os portugueses italianos, tá? Um pequeno trecho que está na página 73 do livro de vocês, tá? E depois tem japoneses, sírios e libaneses. E aí termina, tá? Termina mesmo aí o capítulo, tá? De vocês. E aí na próxima semana a gente vai começar, tá? O capítulo 5, que é a Primeira República e Resistência. Então, o que são os movimentos sociais de resistência, né? Questão de pessoas, grupos excluídos que lutam por direitos dentro de um país totalmente sem direitos alguns, né? Para os inferiores, os pobres, né? Enfim, tá? Mas isso não vem ao caso agora, vai ser na próxima aula que eu vou gravar para vocês, tudo bem? Então vamos lá, acompanha a leitura. Os portugueses eles eram, em sua maioria, pessoas pobres provenientes das regiões do Minho e de Trás-os-Montes. Essas são umas cidades lá de Portugal, tá? Enquanto os portugueses eles montavam pequenos negócios, né, e trabalhavam como artesãos aqui no Brasil, o que seriam esses artesãos? Artesãos é coisa que você trabalha manualmente, que você faz, né, pelas suas mãos. E o que seriam? Seriam sapateiros, alfaiates e ferreiros, né? Então, o sapateiro, antigamente você sabe que antes das fábricas tudo era feito manual e tudo era feito para cada um, né? Então, o sapateiro ele fazia sapato sob medida para cada pessoa tinha um modelo, tinha o seu tamanho, tá? Do seu pé. O alfaiate, aí é onde que faz, né, as roupas masculinas, para mulher seriam as costureiras, né? E o ferreiro é o que trabalha com ferro, né? Onde faz utensílios, portões e objetos que as pessoas poderiam estar usando no seu dia a dia, tá? Nas cidades, já os italianos, eles já se dirigiram lá para o interior de São Paulo, né? Onde tinha os grandes cafezais. Então eles já não criaram coisas manuais, não trabalhavam com suas próprias habilidades. Aí eles já foram para os cafezais do interior de São Paulo e já foram trabalhar lá nas colheitas, né? Nos grandes donos de café que são os barões. E o que acontece também, eles se dividiram, né? Uns ficaram em São Paulo e outros foram para a parte agrícola, né? Lá na região sul do Brasil, para baixo. Tá? Então eles trabalhavam, e também eles trabalhavam como operários em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque estavam se crescendo as fábricas, né? E as grandes fabriquetas, então precisavam de operários para estar trabalhando, né, dentro dessas fábricas, ok? Então foi isso que aconteceu com os portugueses, os italianos e esses imigrantes que vieram para cá. Agora, no próximo tópico, na página 73 ainda, nós temos japoneses, sírios e libaneses. Então, vamos aprender um pouquinho deles, tá? Então, vamos lá. Entre o final do século XIX e lá pelo princípio do século XX, um fato inédito foi a entrada de asiáticos aqui no Brasil, né? E principalmente destacando os japoneses. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em São Paulo temos muitas coisas legais, tá? Esses últimos, os japoneses, eles começaram a chegar lá em abril de 1908. Tá? Pelo Porto de Santos, aqui da nossa cidade ao lado, vizinha, tá? E dirigiram-se às fazendas de café, lá de Ribeirão Preto, e outras cidades do interior paulista. Então, nosso interior de São Paulo tinha muitos barões de café, muitos cafezais espalhados pelo interior de São Paulo, tá? Lá a partir de 1925, o que acontece? O governo japonês, ele passou a pagar as passagens, né, dos imigrantes que vinham para o Brasil, as pessoas que migravam para cá. Então eles incentivavam, pagavam lá o navio, davam as condições para poder eles virem para cá.
Alguns imigrantes japoneses, o que eles fizeram? Nesse pouco a pouco, eles foram se tornando pequenos proprietários e tiveram um papel muito importante na diversificação das atividades agrícolas. Então eles começaram a guardar dinheiro, a se planejar, e aí eles conseguiram também estar ajudando em questão de criar empresas, criar fábricas também, criar várias coisas para estar ele se desenvolvendo e deixar de ser empregado, né? Deixar de ser operário, porque japonês sabe que é um povo muito inteligente e muito segue muito à risca ali a sua cultura, né? E lembrando para vocês também que em São Paulo nós temos o bairro da Liberdade, que ele é totalmente voltado para a cultura japonesa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Só para terminar aqui o nosso vídeo para não ficar muito comprido. Muitos imigrantes, os sírios libaneses, os judeus, né, eles tiveram trajetórias semelhantes. Por que semelhantes? Porque eles começaram a vida como mascates. O que eram os mascates? Mascates, eles são uma espécie de vendedores ambulantes de porta em porta. Não sei se vocês lembram quando eles eram crianças que tinha a tia do Yakult, tem aqueles caras que vendem panela no carrinho, tapete, utensílios de casa. Era mais ou menos isso. Eles que começaram, que trouxeram essa cultura para cá de vender nas ruas, né? Isso não foi do brasileiro, isso aí veio deles lá de fora. Eles começaram a vender dessa forma, começaram a crescer com as suas vendas. O pessoal, os libaneses, os sírios, eles são muito bons em comercializar. Eles têm uma lábia muito boa, né? Então o que acontece? Eles pegaram e eles foram se desenvolvendo e foram criando seus próprios comércios. Então é por isso que grande parte do comércio em São Paulo e até no Brasil, né, os donos hoje em dia, eles são o quê? Ou quando você vai ver, são descendentes de sírios ou libaneses, tá? Tudo bem? Então, e também aqui, ó, para terminar, ó, eles ficaram muito famosos de porta em porta na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Ou nas pequenas cidades do interior, como tá aqui no livro. Com o tempo, ó, vários deles abriram lojas e fábricas, como já falei para vocês, tá? Conseguindo ascender socialmente. Então, eles viraram pessoas com seu valor, né? Cresceram e se tornaram, deram nome, né, a eles mesmos, né? A cultura deles aqui dentro do nosso país. Ok? E só para lembrar, em São Paulo temos vários bairros, né, da cidade de São Paulo que cada um tem a sua peculiaridade, tá? São bairros que onde eles chegaram, os sírios, libaneses, japoneses, eles chegaram, se instalaram, criaram suas comunidades e aí a cidade de São Paulo foi crescendo e aí esse bairro ele acabou virando um bairro digo assim, virou um bairro daquela daquele imigrante, né? Então, que nem eu lembro da Liberdade, que é japonês, mas em São Paulo tem também os bairros sírio e libaneses, né? Também, só que eu não lembro agora, mas aí vocês podem estar indo na internet, vocês acham super rápido disso, é colocar lá, bairro em São Paulo com imigrantes sírios, libaneses, vocês vão achar, tá? Não tem problema, é que eu tô com o meu computador fechado aqui, eu tô só acompanhando com o livro, senão eu dava uma pesquisadinha para vocês, tá? É para não falar besteira, mas tem sim, tá bom? Qualquer coisa eu falo para vocês no outro vídeo, ok? Então, obrigado, galera, pela participação de todos, essa é a nossa aula nova e agora eu tô aparecendo para vocês, tá? E até o próximo vídeo, eu espero que a gente volte logo, porque tá muito complicada essa situação, tá? Então, fique em casa e a gente logo vai voltar, e a gente na sala de aula para bater aquele papo ali, olhando no olho, brincando, né? E se divertindo, aprendendo, se divertindo, ok? Então, aqui é o professor Vitor, então, ó, tchau, até a próxima, valeu?